Estamos aqui na GAD Investimentos para mais um podcast. Se você quer fazer o seu investimento, aqui é o lugar. E aqui nós vamos fazer hoje uma entrevista fenomenal, aqui com o Paulo Viazão. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Estamos aqui à disposição para responder algumas perguntas e bater um papo. É isso aí. Primeira coisa que eu vou te perguntar, né? Você nasceu em Maringá, aqui em Paraná? Onde tu veio? Não, eu sou nascido em Cruzeiro do Oeste. Cruzeiro do Oeste. Mas só nasci lá em Cruzeiro do Oeste. Uhum. Porque meus pais já moravam em Goiôerê, mas a minha família materna é toda de Cruzeiro. Então minha mãe foi só me ter lá em Cruzeiro do Oeste. Fiquei um tempo lá, os 10 primeiros 15 dias, depois já voltei para Goiôerê. Fiquei até os meus 14 anos, foi quando eu vim para Maringá. Meu pai foi transferido na empresa que ele trabalhava, e a transferência caiu aqui em Maringá, e aí a gente veio para cá. Que legal. E daí a família é numerosa, muitos irmãos, como é que é? Não, a família hoje, do lado da minha é uma história engraçada até e de novela. Uhum. Porque assim, por exemplo, essas são boas. Do lado da minha mãe, eu tenho um tio, é o irmão da minha mãe, né? E do lado do meu pai eu tinha até uns 2 anos atrás eu tinha 3 tias. Aí agora a gente descobriu que meu avô não era meu avô. E aí apareceu mais 5 tios. Então agora eu tenho do lado do meu pai bastante Apareceu mais tios. 5 tios de quem de fato era. De quem de fato era o pai biológico do meu pai. Uhum. Então, conheço quase todos. Aí estamos tendo contato ainda. Eu não descobri que depois de 35, 40 anos que seu avô não é seu avô, é meio estranho. Uhum. Então, estamos ainda tendo contato, conhecendo, tentando entender toda a história. E em casa, somos em 3 irmãs, casa dos meus pais, eu e mais 2 meninas. E na minha família, hoje, eu e minha esposa, nós temos 2 meninos. Uma família bem... Tá caminhando. Família Tá caminhando. Normal. E daí, fala pra mim uma coisa. Da onde que veio? Quem que veio primeiro? De 3, né? Não sei se vocês sabem aí do outro lado, mas, né? Paulo Viazão é karateca, né? Esportista, um policial, professor, vereador. Não sei se, né? Faltou mais alguma coisa, como esposo, pai. Não, tá tudo. Tem um currículo. Uma descrição boa. Uhum. E quem que veio primeiro? Ser policial, ser karateca, Então, ser assim, vereador? Eu comecei a treinar o karatê em 1994. Então já se completaram 31 anos que eu estou treinando. Comecei com 9 para 10 anos. Aí comecei com um grupo de amigos e nós estávamos na escola e ia mudar para o colégio naquela época, né? Saía da escola e ia para o colégio. Já em Maringá aqui já? Não, lá em Goiôerê. Goiôerê. Aí nós sabíamos que o colégio era público e tinha um histórico de violência. Aí a gente entrou no karatê para formar uma gangue e bater em todo mundo. Aí, esse era o intuito. Esse era o intuito da molecada. Entramos eu e mais 5 amigos. Nós entramos em 6 na mesma época na academia. E desses 6, depois de 30, 40 dias, vira a filosofia do karatê, só eu permaneci. Comecei a treinar mais sério, a competir. E aí, quando eu mudei para Maringá, foi o karatê que me deu novos amigos aqui. Então, através do esporte que eu já praticava, eu conheci uma academia de karatê e comecei a fazer parte daquela equipe. Senão, não teria feito tantos amigos aqui em Maringá. Então, primeiro foi o esporte, o karatê, que entrou na minha vida aí, graças à minha mãe, à minha avó, que eram minhas patrocinadoras no começo. Minha mãe costurava meus kimonos, não tinha condição de comprar na época. É justamente isso que eu ia te perguntar, se teve, assim, vou colocar esse menino no karatê, assim, porque tinha uma escolinha e tal, do nada, assim. Não, foi entre os amigos. A gente decidiu e aí os pais concordaram, né, e levaram. Foi conversa entre vocês mesmo. Entre a gente. E aí ela gostou da ideia, o pessoal falava bem do esporte, do professor da cidade, e aí ela concordou. Como era
não tinha essa história ainda do karatê, projeto social, então a gente pagava mensalidade. E quem pagava era minha avó com a aposentadoria dela para ajudar também. Então ela morava com a gente, meu avô tinha falecido, ela pagava a minha mensalidade do karatê e minha mãe costurava meu kimono. Não tinha condição de comprar, ela costurava. E foi assim que eu comecei. Então tem mais de 30 anos. 31 anos vestindo o kimono. Eu vou te perguntar, teve algum momento que você pensou em desistir? Teve numa transição, nunca parei de treinar. Quando eu parei de treinar foi porque eu sofri um acidente de moto, tive que parar de treinar. Mas a minha vida inteira, nunca parei de treinar, pelo menos todos os dias. Então, até entrar na política, né? Aí depois não consigo mais treinar todo dia. Mas teve um momento de transição, onde eu fazia parte de uma equipe e me formei na faculdade de Educação Física. E aí queria conhecer novas equipes, queria conhecer novos espaços, fui convidado para treinar com o técnico seleção brasileira, fui convidado para treinar com o técnico seleção catarinense, e queria ir fazer esse intercâmbio. E o meu professor da época não autorizava, não deixava porque achava que eu era um atleta dele, só tinha que treinar com ele. Aí conversei com os meus pais, conversei com os meus alunos, que eu já dava aula, e eu fui treinar. Aí nesse momento ele ficou bravo, quis me agredir, eu relevei, porque meu pai pediu para eu relevar na época, aí, só que eu me afastei. Eu falei, não vou mais trabalhar com isso, vou cuidar da minha vida, vou cuidar da educação física, vou cuidar da musculação, do treinamento esportivo, e karatê vou deixar de lado. E fiquei 20 dias parado, até o momento que veio um convite de Sarandi para tocar um projeto do Criança Esperança, da Unesco. Então, em 2009, eu comecei esse projeto da Unesco, lá em Sarandi, nós tivemos 1.300 alunos. Aí eu comecei a minha equipe de karatê ali, minha, da forma que eu queria fazer. E de 2009 até agora a gente toca o karatê. Eu acredito que para você ser convidado, assim, já é nato seu, assim, de se doar, de ajudar, de ouvir as pessoas. Acho que daí vai abrindo portas, né? A gente tem que fazer um a mais, né? O normal todo mundo faz. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma academia particular de karatê. A molecada paga mensalidade, treina certinho. Só que cada pai que paga a mensalidade ali, ele abençoa o filho dele com a modalidade e pelo menos mais 2 crianças que não têm condição de pagar. Então hoje nós temos a média de 200 alunos na academia, 200 e alguma coisa, pagantes, e nós temos 400 e alguma coisa nos projetos sociais. Então, já incluindo no currículo, é empreendedor também. Empreendedor. Estamos aí com alguns anos com a academia aí já, graças a Deus. E ser policial, de onde que veio? O projeto do Criança Esperança, ele é patrocinado por 1 ano. Depois desse primeiro ano, em 2008 para 2009, o Criança Esperança ele encerra o vínculo com a instituição, com a entidade, e nós fomos até a prefeitura do município de Sarandi. Na época não teve interesse em continuar com o projeto. Aí os professores iam ser mandados embora. Ia reduzir o efetivo, né? Nós éramos em 5 professores para dar conta, ia reduzir para 2 só. Aí surgiu na época a inscrição do concurso. Aí eu falei, vou fazer a inscrição do concurso da polícia, salário é mais ou menos o que eu ganho aqui, vou fazer lá. Fiz, passei e entrei na polícia. E depois que eu entrei, fiquei um tempo na rua e já fui convidado para dar aula de defesa pessoal e educação física dentro da polícia, por causa do currículo. Faixa preta de karatê, professor de educação física. E faixa preta você alcançou com qual idade? A faixa preta eu peguei com 18 anos. Faixa preta com 18 anos aqui em Maringá. Comecei com 9, demorou 9, quase 10 anos para pegar a faixa preta. E por curiosidade, assim, após a faixa preta, como que esses estágios é chamado dentro do karatê? Dan? É Dan. Depois da faixa preta é Dan. Hoje eu tenho 2 certificações. Uma de 3º Dan, numa confederação, e a outra de 4º Dan, em outra confederação. Então eu tenho 2 certificações em 2 entidades diferentes. Mas tem um limite
10 dans. 10 danças. O máximo do karatê é o 10º dan. Que é póstumo daí só, né? Aham. Temos hoje, se eu não me engano, temos 2 mundiais 10º dan. Estão vivos ainda. Mas a maior honraria é póstumo. 2 com 10 no mundo. No mundo. Caramba. É bastante. É bastante. É alguém que realmente se dedicou no negócio mesmo, hein? Diferencial na arte marcial. E uma curiosidade, a sua esposa também é policial. E daí, foi dentro da corporação que você conheceu sua esposa? Não. Foi fora? Aí você que incentivou ela a entrar na polícia? Não, como que foi? A Carol, a gente se conheceu na Academia Maringaense de Cultura Física, a MCF. Antiga academia que era ali na Evaristo da Friga de um lado, agora é do outro lado da rua. Só mudou de local ali perto do Teatro Barracão. É Barracão, Banestado ali, agora eu não lembro. Teatro ali na Evaristo da Veiga. Perto do CREA lá. Isso, ali perto. E eu dava aula de karatê. E antes da minha aula tinha uma aula de balé. A professora teve que fazer uma troca e entrou a Carol para dar aula. Então daí conheci a Carol na minha entrada de aula e na saída dela. Aí começamos a namorar ali na academia. E depois de... Aí ela fez a faculdade de Educação Física, entrou na UEM, cursou os 4 anos, terminou. E a hora que ela terminou, ela fez o concurso de professor para o estado do Paraná, passou. E também fez o da polícia. Eu tinha pedido para ela fazer, porque eu já era policial. Aí ela também fez o da polícia. Aí vocês já estavam casados? Aí nós já estávamos para casar. Quando eu casei no dia 9 de novembro e ela entrou na polícia como policial efetiva dia 11 de novembro. Então nós casamos, 2 dias depois ela virou policial. Aí lua de mel na polícia. Aí lua de mel foi a escola da polícia. 1 ano sofrendo sem ver ela e ela na labuta lá dentro. Mas Deus abençoou, foi muito bom. Eu conseguia trabalhar na escola de formação, então via ela todos os dias. Não tinha problema nenhum. Eu trabalhava nessa época dando aula e na cozinha. Então, fazendo alimentação. Então, na hora do almoço, sempre via ela. Então, não teve problema não. Lua de mel foi dentro do quartel. Que legal. E você tem 2 filhos. Hoje nós temos 2 filhos. Qual que é a idade deles? Um de 8 anos, faz 9 agora em outubro. E o outro de 4 anos, faz 5 agora em setembro. Pedro, mais velho, e Gabriel. Em outubro, qual que é o dia? Dia 28 de outubro. Ah, tá, porque se for dia 5 é o meu, né? Falei, dia 5 é o seu? É. Lá em casa, o meu é dia 18, da Carol dia 21 de outubro, o do Pedro dia 28, só o Gabriel que saiu fora, que é em setembro, dia 19 de setembro. E daí, eles gostam do karatê também? O Pedro competiu agora, ontem, o seu primeiro campeonato brasileiro, com 8 anos. Perdeu uma das disputas por 3-2, mas está animado para continuar. O Gabriel já começou a treinar, pegou a primeira faixa da idade dele agora faz 40 dias, então estão encaminhados no esporte. Legal. E agora, nós falamos aqui de como que você entrou no karatê, você conheceu a Carol, conversamos aqui sobre como que foi para você entrar na polícia, né? E vereador, né? Acordou um dia assim, vou ser vereador, hein? Então, foi assim, a parte da vereança. Está no segundo mandato, né? Estou no segundo mandato. Eu estava na academia e na polícia. E a academia estava com uma queda de alunos. Aí conversei com alguns pais, conversei com o pessoal, falei, vou fazer um negócio aí para divulgar o dojo, vocês me ajudam? Ajuda. E foi o adesivo que eu fiz, coloquei nos carros, Dojo Biazon. E aí, para divulgar a modalidade com o meu telefone, para ter mais alunos, para ter captação de alunos. E a gente colocou, na época, 200 e alguma coisa adesivos. E começou a rodar na cidade. Aí o pessoal da política viu e me chamou para conversar. Aí eu falei, não quero isso não. A primeira vez que eu fui, o deputado do Carmo me convidou. Vem cá, quero ver se você tem interesse aí de candidato. Eu falei, não, deputado, sou polícia. Não quero se mexer com esse negócio não. Não, seu nome é forte, vamos tentar. Eu falei, não, me esquece. Eu prendo político, eu tô do outro lado da lei. Aí dando risada, brincando. Aí ele falou, não, então pensa. Eu falei, beleza, fui para casa. Aí passou uns 3-4 meses, ele me ligou de novo. E aí, vamos? Eu falei, não vou, deputado, me esquece, não vou, não quero.
Aí ele falou, rapaz, pensa. E começou um pessoal amigo dele que ficava me cutucando. Aí conversei com os pais, conversei com a esposa, conversei com os amigos. E aí começou a surgir convites de outros partidos. O partido tal me chamou, o partido tal me chamou. No total foram 9 convites. Aí para ser candidato pela chapa. Eu falei, olha, tem alguma coisa estranha, eu não tô vendo nada, mas os caras estão vendo. Então eu vou arriscar. Se fosse um só te chamando, mas já estava com 9? Já estava com 9 partidos. Aí foi na época, eu liguei para o deputado e falei, ó, como o senhor foi o primeiro a me convidar, eu vou ser candidato pela chapa do senhor aí. Tá tudo certo. E, cara, fiz a campanha 45 dias andando em todos os lugares da cidade de Maringá, pedindo voto para cima e para baixo. Nunca pensei em ser vereador e fui eleito. Então Deus me deu esse presente, Deus me colocou lá naquele lugar. E numa campanha totalmente inesperada, numa campanha sem subsídio, numa campanha extremamente e verdadeiramente dada por Deus. Deus deu o caminho, Deus deu a oportunidade e a gente aceitou. Então foi dessa forma que eu me tornei vereador. De alguns convites e eu falei, vou testar. Vou testar, ver o que é. Então daí até eu tenho uma história assim, que no comecinho eu perguntei para um dos rapazes, mas o que eu preciso estudar para ser vereador? E me dá algum livro, alguma matéria, alguma coisa para eu ler, se eu for eleito, ele falou, não, agora você tem que ganhar voto. Tem que estudar nada, porque se você não ganhar o voto, você não é vereador. Eu falei, não, depois você estuda. Então depois que fui eleito, caiu a ficha, eu comecei a ler muita coisa e tentar entender. Mas foram 6 a 8 meses ali de sufoco para conseguir entender o jogo, conseguir saber o que faz, o que não faz. E graças a Deus, Deus abençoou. Aí a segunda eleição, a reeleição é a primeira, né? Quem está dentro da política diz que a primeira reeleição é a mais difícil. Porque você entra como esperança de mudança. E aí, se você não faz a mudança, o pessoal te tira. É voto, a cada 4 anos acontece. Então, eu acho que o pessoal gostou, porque minha votação aumentou em mais de 1.056 votos. Da primeira para a segunda? Da primeira para a segunda. A gente saiu de 2.400 foi para 2.300 foi para 3.400 e pouco, deu 1.056 votos a mais. Então eu fiquei feliz e continuar honrando aí a confiança das pessoas. Fala para mim, assim, o que foi... Você falou assim que foi mais difícil aqueles 6 a 8 primeiros meses, assim, né? Mas você já está no segundo mandato. O que, assim, você poderia pontuar de muito bom e muito desafiador? Eu não gosto de falar que é ruim, né? Mas é, assim, desafiador de ser um vereador na cidade. Muito bom é você ter a facilidade da sua voz ser escutada com mais frequência. Então, por exemplo, dores que eu tinha como atleta, dores que eu tinha como professor, dores que eu tinha como policial, eu posso falar na tribuna. E a cidade inteira está prestando atenção nisso. Então, uma fala nossa, muitas vezes, pode mudar uma situação que vai ajudar muitas pessoas. A parte da fiscalização, de ver onde está indo o recurso, de acompanhar isso também, é legal para você saber o que realmente está acontecendo na cidade. E eu lembro até de uma situação que eu sou soldado da Polícia Militar. Então, o soldado é o nível mais baixo da polícia. E nós tivemos um problema com um capitão e uma capitã, uma mulher e um homem, na polícia. E depois desse problema, o homem ficou no lugar e a mulher foi transferida. Então, chutaram ela porque era ela mulher. Eu subi na tribuna, meti a boca, falei que estava errado, e aí transferiram o rapaz também e provaram que quem estava errado. Então, assim, uma fala que conseguiu arrumar uma situação que era totalmente errada, totalmente desleal. Então, isso aí é muito bom. A gente só que tem que ter muita responsabilidade, tem que ter a cabeça no lugar, porque você pode se aproveitar disso para o seu benefício, e isso é errado. E a parte triste, cara, a parte triste é ver realmente que a política poucos políticos que pensam no povo. A maioria pensa em você mesmo.
só pensa nele. Então, o que eu faço para ganhar mais voto? O que eu faço para permanecer no poder? Qualquer negociata para eu continuar no poder é válida. Então, isso eu vi muito de perto. E isso me deixa triste, por quê? Porque se aqui em Maringá, que é a melhor cidade do país, é assim, imagina na cidade que está no meio da lista. A cidade que está lá no final da lista. Como é que é? Então, isso que me deixou mais triste. Fala aí da mesma coisa, uma dor e uma alegria aí de ser um karateca, de ensinar, de levar o pessoal para o campeonato. Cara, a alegria é ver a transformação. Eu tenho hoje professores que estão comigo que começaram que não tinha perspectiva de um futuro promissor. Então, tinha alunos com 6, 7 anos, nada contra, mas já no caminho errado, com brinco, querendo fazer tatuagem nessa idade, pensamentos errados. E o esporte que a gente ensina conseguiu trazer de volta. Seguiu, achou um rumo, achou um caminho, canalizou a energia que tinha e transformou. Hoje é professor, hoje é um pai de família, hoje é responsável. Então, a maior alegria é essa, de ver a evolução e a transformação dessas pessoas que a gente consegue ter o contato. E a maior tristeza, a maior dor, assim, cara, a falta de... A grande maioria não reconhece da população que a arte marcial é benéfica, que ajuda. Então, essa falta de compreensão me deixa mais chateado. Aí a parte de recurso financeiro é uma barreira que a gente sempre vence, a parte de dificuldades para competir, para ter os locais disponíveis é outra, mas a principal é quero mostrar que a arte marcial transforma. Meu filho faz. Se eu não acreditasse nisso, meu filho não ia fazer. Então eu acredito que a arte marcial transforma e a gente precisa divulgar isso cada vez mais. O pessoal que está assistindo a gente, eu vou falar, daí você me corrige, tá? Eu vejo assim, porque na verdade, quando eu tinha 18 anos, eu já fiz Kung Fu por um tempo, né? Faz tempo, já faz tempo. Eu vou fazer um pouquinho para cima de 50, né? Tá bom, tá chegando, tá jovem. Faz tempo, mas assim, eu lembro que o professor, naquela época a gente ia muito, não falava balada, a gente chamava de brincadeira, era brincadeira dançante. Aí gostava de ir na discoteca. Aí o professor chegava, ele dava aula na terça. Você escuta isso, viu? Dava aula na terça e na quinta, né? Daí ela já sabe, a minha filha que tá ali no videomaker, já fez aula com a esposa dele, né? De balé. Foi nossa aluna já. Então o professor falava assim, final de semana eu sei que vocês vão pro som, hein? Se vocês arrumar briga e vocês estivessem errado, quando chegar aqui eu vou saber, eu vou arrancar a cabeça de vocês. Se vocês arrumar a briga e você estiver certo, eu chegar aqui e descobrir a história, eu vou arrancar a cabeça de vocês. Mesma coisa. Né? E daí eu me lembro que tem uma coisa muito pontual assim que eu mudei naquela época, né? Que se alguém xingasse a minha mãe lá no meio do som, na rua lá e tal, eu já partia pra briga, né? Aí depois eu fiquei com um controle emocional maior. Ajuda muito. Assim, eu sei que se eu bater naquele ali, eu vou moer ele, né? Porque eu treino. Mas pra quê? Né? Eu fiquei muito mais zen, muito mais tranquilo. A arte marcial, ela consegue direcionar a sua energia. Então, assim, é natural do ser humano se estressar, é natural do ser humano querer fazer se valer e se cumprir o próprio senso de justiça, o que é certo e errado pessoalmente falando. Só que a arte marcial consegue mostrar para você que você precisa, às vezes, ter paciência, porque alguém que está do seu lado ali, que é seu companheiro, não tem o mesmo nível que você, ou até mesmo alguém que está do seu lado é muito maior que você e você não consegue nem chegar perto, e só com o seu esforço que você vai chegar lá. Então você usa a sua energia, usa a sua vitalidade, usa o seu direcionamento para aquilo que você quer. Então é só colocar em linha o nosso direcionamento. Trabalho em equipe, ajuda muito. Trabalho em equipe, ajuda a trabalhar isso. Sim.
Muito Constrói famílias dentro do tatame. Que legal. E você pretende ir para uma terceira reeleição? Hoje eu estou como secretário, estou licenciado ali da Câmara, né? Estou como secretário de esportes no município de Maringá, convite do prefeito Silvio Barros e uma indicação do deputado do Carmo para o meu nome. E tenho um pré-convite para tentar uma campanha de deputado. Ainda nada certo, não sei se eu vou, se eu não vou. Estou analisando, vendo o que a gente perde, o que a gente ganha com isso. Mas para a terceira campanha de vereador, se eu estiver ainda na Câmara ali, se nada mudar no meu caminho, provavelmente eu vá. Só se acontecer alguma coisa que influencia a minha família e aí eu tenho outras prioridades, né? Mas por enquanto está encaminhado, a esposa trabalhando, os filhos estudando, em casa sempre, tudo certinho. Então, por enquanto, a gente consegue dedicar o tempo a isso. Mas se tiver alguma coisa que vai dividir o meu tempo com a minha família, é optativo. A vereança é segundo plano. Família em primeiro lugar. Família em primeiro lugar. E eu sei que é mesmo, né? Porque o jeito que vocês são, assim, como casal, é admirável. Né? Graças a Deus, minha esposa é uma parceira. E uma pergunta para você. Nesse tempo, assim, acompanhando a tua história, assim, meio nas bordas, né? Porque uma boa parte eu descobri hoje, né? Mas, assim, acompanhando essa história pelas bordas, assim, teve um período aí que você se tornou um cristão. Sim. Conta um pouco como é que foi isso aí. Teve algum gatilho, alguma coisa assim, a situação? Eu cresci num lar cristão. A minha avó paterna e meu avô eram da congregação cristã do Brasil. O meu avô e minha avó materna eram da Igreja Católica Romana. E minha mãe da romana e meu pai da crente. Se conheceram, casaram, me tiveram e meu pai, depois de casado, trabalhando, corrida, rotina, não ia na igreja frequentemente, assim, todo domingo. Dava um tempo, ele ia, a gente ia junto, só que daí minha mãe também não ia na missa. E começou a ir com meu pai, vamos junto, vamos lá então no culto. E ia no culto, e eu cresci vendo isso. Com meu pai com a idade de 30 e... Eu acho que eu não tenho certeza na idade, mas de 34 a 36 anos ali, ele se decidiu se batizar. Se batizou e aí sim teve a conversão, mudou de direção e focado em Deus e crendo em oração e vi isso. E minha mãe sempre mais arredia. Não vou ser crente não, eu sou católica romana e não vou ser crente. Até que o Espírito Santo falou com ela, da boca de outra pessoa, o que ela precisava ouvir e ela se converteu. Se batizou e os dois começaram a seguir a congregação. E eu ia todo final de semana. Até o momento que na minha, vamos falar assim, início da vida adulta, que você quer mostrar que você faz, que você pode, que você é o cara. Na adolescência. Ali, a adolescência tardia, né, 26 anos ali, mais ou menos 28. Eu conheci a minha esposa e a gente começou a namorar, ela católica e eu crente, não batizado. E eu... Interessante, parece a mesma história se repetindo, né? A mesma história. Aí eu falei, não vou lá, ela não gostava de ir, e eu também não queria ir na missa, então não vamos, tá tudo certo, não tem problema nenhum. E eu tive uma antes de ter um entendimento um pouco melhor, eu tive uma decepção. Algumas pessoas que me cumprimentavam dentro da igreja, ô irmão, tudo bem? Tal, quando eu estava lá de terno e gravata, não me cumprimentava quando eu estava na rua de calça de kimono e camiseta, ou de shorts e camiseta. Então isso me deixou muito triste. E até alguns momentos que eu escutei, karatê, você vai batizar, você tem que escolher, você não pode ficar lutando. E aí aquele meio na minha cabeça ficou assim, cara, tá louco? Eu salvei mais vidas dando soco e chute do que ler na Bíblia com a pessoa. Eu ensinei mais crianças a mudar e querer alguma coisa melhor dando soco.
Então, eu não sei se está totalmente errado. E entrou nesse conflito, me afastei. Aí, o retorno para a igreja foi bem legal, porque meu filho nasceu e minha esposa falou, nós precisamos achar um lugar para a gente ir, porque nosso filho precisa ter um direcionamento. Falei, vamos achar. E deixou para lá. Foi achando, chegou a campanha. Aí na campanha eu fui convidado a ser candidato, eu prometi que eu não ia pisar em nenhuma igreja pedir voto. Eu via os políticos indo na igreja pedir voto na época de eleição, e eu prometi para mim mesmo, não vou pisar em nenhuma igreja, eu não vou, porque eu sei da seriedade de estar em cima do púlpito e de falar perante a igreja. Então isso funcionou até a última semana da eleição. Por quê? Porque na última semana, minha esposa tem uma tia, e é casada com o marido dela, e ele é pastor, auxiliar. Aí ele falou assim, nós queremos que você vá lá na nossa igreja só pra gente fazer uma oração para você na sua campanha. Eu falei, não vou pedir voto dentro da igreja, já está decidido. Aí eles falaram assim, não, então se você não for, nós não vai votar em você. Eu falei, então, pedindo com carinho assim, eu vou. Aí fui, conversei com eles, aí cheguei na igreja, assisti o culto, aí o pastor principal me chamou no púlpito, e o que eu gosto muito, Ivan, é a verdade. A verdade é a melhor coisa. Pode doer, pode envergonhar, mas a verdade é a melhor coisa. E naquele momento, o pastor Claudinei, que é o meu pastor hoje, me conquistou de verdade. Por quê? Porque ele me chamou no púlpito, ele falou assim, pessoal, esse aqui é o Biazon, sobrinho do pastor Amaro, nós vamos fazer uma oração para ele, para a campanha, ele está candidato a vereador, mas a igreja sabe que eu tenho um compromisso com o fulano de tal. Eu já tenho um compromisso que eu não posso desfazer a minha palavra, eu já dei minha palavra. Se eu soubesse antes, Biazon, eu te ajudaria. Mas hoje eu tenho um compromisso com o fulano de tal. Então, boa sorte para você. Em oração, eu vejo que Deus vai te dar a vitória, só que eu tenho compromisso com o outro. Ele profetizou ainda. Profetizou. Aí eu falei, pastor, sem problema. Desci, a esposa dele falou, eu não tenho compromisso, eu te ajudo, tá tudo certo. A pastora Mônica me ajudou demais. E aí, cara, eu desci do púlpito muito feliz. Mesmo com aquele pensamento, o cara chega a me chamar aqui para falar que vota em outro na frente de todo mundo. Não, o que eu gostei foi da sinceridade. E aí, a Igreja Batista Central, ela tem o formato de células. Então a igreja é em 2 asas, domingo templo, durante a semana célula. Então a igreja 2 asas para o mesmo caminho. E comecei a participar da célula. Comecei a participar para ver como que era. Para quem está assistindo e não sabe o que é célula, é um culto familiar, é uma reunião, um grupo de amigos para discutir a Bíblia, família ler, conversar, junto, fazer uma oração. Hoje nós temos células pares, casais, e a minha é uma célula ímpar, que é a célula só de homens. Então nós temos uma célula só de homens, toda terça-noite, se alguém quiser ir, está convidado, 8 horas da noite, é na minha casa. Só os machos. Só os machos. Machonaria era o nome, até esse tempo atrás, porque daí a gente criou um Instagram e tem uma machonaria nacional, uma entidade, e cristã também, muito boa. Só que eles queriam que a gente se vinculasse a eles. E não é o nosso propósito, se vincular a eles. Nós temos a nossa igreja, nós temos a nossa sede. Então hoje é só célula de homens. Estamos achando um nome novo ainda. Então, toda terça, 8 horas da noite, depois a gente janta lá, bate papo e vai para casa. E comecei a participar da célula. E meu pai ficou doente nesse período. Teve uma doença muito grave, um câncer. Nós fizemos todo o possível, o médico deu 6 meses de expectativa de vida para ele. E durante esse tratamento, ele mostrou para a gente a fé dele. Ele mostrou de verdade. Porque em nenhum momento ele desanimou, em nenhum momento ele reclamou. Cara, eu não consigo entender, mano. Não consigo, e me arrepia e dá vontade de chorar até hoje, porque ele viveu mais 4 anos e tanto depois do diagnóstico de 6 meses. Viveu com 30% de um dos rins, nunca fez uma hemodiálise, nada, com tumores espalhados pelo corpo inteiro, de cancerígenos, e
com muita dor, mas nunca reclamou. Nunca reclamou. E aí, um pouco antes dele falecer, eu decidi me batizar. Decidi me batizar, não ia me batizar, mas aí decidi, ele foi no meu batismo, ficou feliz, me acompanhou, orou comigo. E aí comecei a entender um pouquinho mais, comecei a buscar, comecei a tentar compreender cada vez mais a vontade de Deus para a nossa vida. E estou fazendo o meu caminho, cara. Estou tentando. Não somos perfeitos, né? Temos nossas falhas, nossos erros, igual. Hoje é dia 25 de julho. Ontem teve um encontro, uma conferência lá no Mevan, não sei se você conhece. Conheço. Teve uma conferência no Mevan com o pastor Luiz Hermínio. E eu gosto disso porque eu estava com um problema anteontem. Estava com um problema sério anteontem. E cheguei no culto, ninguém. O Biazon, tal, beleza, sentei do lado do senhor. E eu tô ali quietinho e tal. Nunca tinha visto aquele senhor na minha vida. Nunca. Ele falou assim, deixa eu fazer uma pergunta. Falei, faz. Isso. Falei, sim, o que tem? Não, é porque você sentou aqui do meu lado e o Espírito Santo tá me incomodando para falar para você, vai lá e pede perdão. Eu falei, mas como que o senhor sabe disso? Não, filho, tem alguma coisa, isso aqui tá assim. Eu falei, tá assim. Ele falou, então vai lá e resolve. Vai lá e resolve. O Espírito Santo tá mandando eu te falar, nem conheço você. Aí eu falei, cara, Deus fala com a gente, Deus usa as pessoas e eu preciso buscar isso, eu preciso estar mais perto disso, eu preciso entender isso e quero fazer parte. Então, essa conversão foi dessa forma. Fui pedir voto numa igreja, recebi uma oração, na verdade. Foi te cercando, mas quem jogou aquela pá de cal foi o que aconteceu com seu pai. A situação do meu pai foi uma situação onde mostrou muito isso. E aí deu a coragem de fazer a escolha certa. Fazendo um adendo aqui, que em outros podcasts, em outras entrevistas eu já falei isso, mas essa comunhão, a comunhão é traduzido como amizade, né? Uma amizade com Deus, que Deus é uma pessoa, é alguém, é como assim, se eu estivesse falando para você assim, se você não fosse pai, eu estivesse falando para você, ser pai é assim, ser pai é assado, olha, você vai ver o rosto do seu filho olhando para você e tal, você pode até brilhar o olho, ficar emocionado e tal, mas quando você vê os olhinhos do seu olhando para você, aí é diferente. Aí, e outra, porque daí você experimentou, né? Então, quando você experimenta, ninguém tira de você, é uma coisa doida, assim, sabe? E a hora que você começa a procurar entender, meu irmão, é uma coisa que tirou um peso muito grande da minha vida, era que... Tem coisa que não tem como entender também. Não tem. É só saber. Só saber. Então, assim, desde a minha adolescência, eu não fiz, vamos falar assim, você deu problema para seus pais? Eu falei, não. Não bebo, não fumo, nunca experimentei nenhum tipo de droga, balada, ia com os amigos, mas bem raramente, então não dei trabalho. E muitas dessas não dar trabalho era porque eu tinha um medo extremamente grande de Deus, que eu aprendi que Deus estava lá para castigar a gente. E tinha medo. Só esperando o chicote. Só esperando a chicotada. E a hora que você entende que Deus não é isso, e Deus não tem um taco de beisebol atrás da porta esperando, errou, né? Agora é sua vez. Então, cara, ficou muito aliviado, ficou muito fácil. Algumas coisas que a gente fazia e o pecado fica na nossa mente, você é pecador, você faz o erro, você está no erro. Olha que você entende, compreende que está tudo pago. Está tudo pago, já foi pago na cruz, então a gente está livre, a gente está leve, a gente só tem que seguir o caminho. Só receber. Só receber e fazer o que está determinado para fazer. Ide, façam discípulos de todas as nações, de todos os povos, e fale da palavra, fale de Jesus. Então é muito simples, é muito fácil para ganhar a eternidade. Ô Paulo, se você fosse voltar atrás, você pudesse ser teletransportado lá quando você estava lá na adolescência, o que você falaria lá para aquele adolescente que já começou assim, não, vou fazer karatê para moer a molecada no pau? Cara, eu ia falar, continua, irmão, porque vai dar certo. Você não vai moer ninguém no pau, não tem nada, mas vai dar certo. Então, assim,
Se eu pudesse chegar naquela idade, 9 anos, Se você fosse sentar com esse menino hoje assim, fosse conversar com ele, dar uns conselhos para ele, rapaz, calma, como é que seria? cara, eu falaria para ele, calma, tudo tentando na sua hora, tem seu tempo, não se afobe, porque Deus é perfeito e mantém tudo certinho na ordem. E eu acredito que me conhecendo eu não ia escutar, não ia aceitar, mas tentaria falar que tudo tem o tempo certo, que eu posso às vezes não entender por que aconteceu tais coisas, mas com o tempo eu vou entender, porque tudo que aconteceu com o tempo Deus mostrou e Deus revelou. Então tá, seria isso. Se a gente pensar no futuro agora, daqui, sei lá, 30, 40 anos, o que você falaria para esse Paulo do futuro? Cara, do futuro, Aí agora você está sentando com o vovozinho Paulo então, Biasol. 70 aninhos nas costas, cara, eu não sei o que eu faria, eu queria saber se deu certo, eu queria saber se a gente conseguiu, se a família deu certo, se os meninos foram campeão brasileiro, foram campeão mundial de karatê, se estudaram, se estão fazendo o que querem, se estão fazendo o que gostam. Queria falar para ele, o esforço valeu a pena. O esforço valeu a pena, eu acho que isso. Que bom que você não parou. Que bom que você continuou. Legal. Eu sei que você está meio preocupado aí, porque tem alguém que está precisando de você. O coração tá na mão aqui, meu irmão, você sabe do motivo. Uhum. Eu tô esperando para ir para Londrina agora, um aluno se machucou no campeonato, e eu vou para lá para prestar o atendimento, levar a mãe dele para ver ele. Graças a Deus tá tudo bem, mas a mãe quer ver, né? Uhum. Então tô tentando ficar aí você já vai atencioso, já vai no caminho, daqui a pouco já acalmando ela. Já acalmando e conversando e orando, né? Porque tá nervosa. Depois você deixa comigo tua rede social, onde que as pessoas te encontram, pessoal, que eu vou colocar na descrição do vídeo. Normalmente é Instagram e WhatsApp. O meu WhatsApp é público, tá lá no meu Instagram. Então, Paulo_Biazon, só entrar lá e mandar uma mensagem, eu mesmo que respondo. Demoro até 24 horas para responder, porque é muita mensagem, eu não consigo responder todo mundo na hora. Mas todos os dias eu tiro um tempinho para ler e responder as mensagens. Como que é? Fala para mim assim, ó, que tá uma coisa que veio na minha cabeça antes de terminar a nossa entrevista hoje. Como que é que você consegue, dentro de 24 horas que todo mundo tem, transitar assim, de ser esposo, pai, professor de karatê, né, secretário de esporte, e também até teve um dia que a gente marcou para fazer a entrevista e falou assim, ó, não vai dar que eu vou para um campeonato. Então, ajustar toda essa agenda, assim, como que você faz? Então, hoje eu só consigo fazer tantas coisas graças ao apoio da minha esposa. Se não fosse ela, eu não faria metade das coisas que eu faço. Porque eu tenho as minhas responsabilidades, meus horários, as minhas deveres com a minha família, mas ela me dá todo o suporte. Então, é o que eu falei para você. Você vai para a terceira tentativa? Se tiver tudo bem com a minha família, eu vou. Se não, se eu precisar dar o suporte dentro de casa, eu vou dar o suporte dentro de casa. Então, hoje, tudo dá certo graças a ela. Graças a Carol. Senão, não daria certo. Você acha que não daria conta de tudo isso aí? Não daria conta. Não daria mesmo conta. Hoje eu tenho ela, hoje eu tenho uma equipe de professores que a gente formou desde aquele tempo. Ela não era pequenininha, né? Então, a gente formou, hoje eles estão dando aula, então são os professores que me ajudam na academia, nos projetos sociais, a esposa dentro de casa dando todo o suporte, a família, os amigos, então é uma rede bem grande de apoio. E graças a Deus eu tenho essa proteção. E até pelo que você falou assim nas entrelinhas, eu fiquei imaginando, né? Se a maioria de que está dentro da política quer as coisas para bem próprio, é um desgaste emocional também, né? Se você não tiver um lugar onde você possa se abrigar emocionalmente também. Eu falo assim, todos os dias eu piso do portão para fora de casa, meu mundo não... Cara, você tá falando para todo mundo... Não, o mundo não é fácil. Não é fácil onde eu vivo, o mundo que eu vivo hoje. Não queria isso para minha vida, mas agora que eu tô e Deus me deu a oportunidade, não vou desistir. Sou duro, sou chato.
Então, assim, mas não é fácil. Mas a hora que eu piso o pé do portão para dentro, eu tenho a paz garantida. Graças a Deus. A família é a tua É a base. minha base. Tem alguma pergunta que eu não te fiz? Você gostaria de falar? Meu irmão. Tem alguma coisa assim que ficou de lacuna? Você falou assim, não, eu quero falar tal coisa. Eu acho que não, a gente conversou bastante. Só falar que se alguém que está assistindo tiver alguma necessidade, alguma coisa, estamos à disposição. Se quiser ir na célula toda terça, manda o zap, vamos lá. Um homem. Só homens, por enquanto. A Carol está terminando o curso de líderes, daí a gente vai abrir uma célula par. Casal, daí homem e mulher. Falar que, cara, estou à disposição. Minha vida é para ajudar mesmo. Eu tenho essa missão. Eu tenho certeza disso. Quero poder contribuir com muitas e muitas pessoas, muitas crianças principalmente, transformando pelo menos um pouquinho do futuro delas. É isso aí. Teu objetivo de vida maior? Hoje, papo de crente, não é ganhar a vida eterna, não, mas é levar várias pessoas para o caminho certo. O objetivo de vida. Levar várias Atrair pessoas o máximo de pessoas. para o caminho certo. Legal. Eu também penso a mesma coisa. É por isso que nós estamos aqui nesse podcast. Amém. Para que alguém que está aí do lado de lá entenda, né, esse desejo genuíno, né, de fazer a diferença, de poder levar algo de inspirador para as pessoas. Sim. Né? E te agradecer pela tua disponibilidade, né? Aí você está aqui pensando lá, né, no rapaz, né? Lá no aluno. Tô com o coração lá, mas tá tudo certo. Tá Ele tudo tá certo, bem. Ele né? tá bem. E te agradecer por essa disponibilidade. Foi a terceira tentativa, mas que deu certo. Graças a Deus deu certo. Deu Quase certo. que hoje não dá certo, que você tem que ir para lá e eu tenho que desmarcar contigo. Uhum. Mas eu peço desculpas. Não, que isso, Cheguei em cima da Que hora é muito aqui, bom, mas muito bom. Foi eu estou à papo- disposição. foi um Olha, papo quem quiser, a bacana. gente marca de novo. Vamos aí. Se alguém quiser marcar com a gente também, estou à disposição. Se tiver, de repente, alguém que comenta alguma coisa assim, faz um podcast com ele falando de tal assunto. Aí a gente vai... A gente volta vai. aqui. Se for para falar de política, se for falar de esporte, se for para falar... A gente vai. Estamos à disposição aí para bater papo, conversar. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Foi muito bom. Obrigado mesmo, de coração. Tamo junto. Deixa seu comentário, né? Deixa aí uma pergunta e até o próximo vídeo. Bênção pura sem mistura. Tamo junto.